Sagrada revela Jesus Cristo como Deus e como homem. Por que Jesus Cristo, ele tem que ser Deus e ao mesmo tempo o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco? Estas e outras questões nós trabalhamos neste segundo episódio deste capítulo Quem é Jesus Cristo? Muito bem, querido amiga, querida amiga, dando prosseguimento ao nosso estudo, respondendo à questão quem é Jesus Cristo, nós vimos no capítulo anterior que esta é uma pergunta de extrema importância e que esta pergunta tem ecoado ao longo dos séculos, chegando até os nossos dias, e que ela deve ser respondida com bastante satisfação, clareza, porque da maneira como nós respondê-la, nós iremos guiar a nossa vida. Se nós termos Jesus Cristo como um mero ou simples homem, nós iremos ignorá-lo. Agora, se nós o temos como Senhor, nós um dia prestaremos conta diante dele. Então é importante nós termos uma vida de acordo com o que ele tem para nós. E nós vimos que Jesus Cristo, ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado. E por que nós dizemos assim? Porque a Bíblia assim o revela. E agora nós vamos analisar alguns detalhes. Por que nós chamamos, nós cremos e temos Jesus Cristo como Deus e também como homem. Porque a Bíblia assim o apresenta. Vamos analisar primeiro. Para nós, hoje, é algo um pouco mais delicado de podermos trabalhar a divindade de Jesus. Nós não seremos exaustivos, evidentemente, para que o vídeo não se torne longo, mas posteriormente gravaremos um vídeo sobre a divindade de Jesus Cristo. Esse tema é trabalhado na disciplina de Jesus Cristo, no curso de teologia, tá? Então, mas nós aqui iremos trabalhar esse assunto, mesmo brevemente, mas com muita profundidade. Vejamos bem, por que nós dizemos que Jesus Cristo, ele é Deus? Porque a Bíblia sim o mostra como Deus. A Bíblia não é de causar confusão em nossas mentes, mas é de revelar. Veja um episódio interessante registrado em São Marcos, capítulo 2, versículos 5 até o 11. Jesus Cristo estava dentro de uma casa muito cheia e 4 homens estavam com o propósito de levar um paralítico diante de Jesus para que ele pudesse o curá-lo. E esses homens destelharam a casa e baixaram este homem diante de Jesus Cristo. Então a atitude de Jesus Cristo revela muito nesta situação. Jesus Cristo então diz: filho, tendes bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Agora, os judeus que estavam ali dentro daquela casa, naquela época, eles entenderam muito bem esta postura de Jesus. Eles razoaram em vossas mentes. Ora, por que esse está dizendo que perdoados estão os seus pecados, se somente um pode perdoar os pecados? Meu amigo, minha amiga, veja só, se eu tenho uma dívida com você de R$100, e vem uma outra pessoa e diz: Osair, a sua dívida está perdoada. Você vai razoar e dizer: ora, o que é isso? Quem pode perdoar essa dívida, se essa dívida é comigo? Na disciplina de amartiologia do curso de teologia, que está aí na descrição do vídeo, você pode acessar o nosso blog e ter acesso a esse curso, nós trabalhamos e deixamos bem claro que todo pecado que o homem comete, ele comete contra Deus, contra o seu Criador. Então, Jesus Cristo, quando diz: filho, perdoados estão os teus pecados, Jesus Cristo está dizendo: olhe, você tem dívida, você tem pecado
pecados contra mim e eu estou lhe perdoando. Ou seja, Jesus Cristo estava se mostrando a todos ali que ele é o Deus encarnado, o Emanuel. E de fato os presentes assim entenderam. Então Jesus Cristo, para mostrar que ele não estava blasfemando, que ele não era um louco, que ele não era um mentiroso, que ele não era apenas mais um entre os milhares de homens que pairaram essa terra, Jesus Cristo disse: escuta, o que é mais fácil, dizer perdoados estão os seus pecados ou toma o teu leito e anda? E assim ele realizou aquele milagre na frente de todos. Ora, se ele fosse um mentiroso, se ele fosse um impostor, se ele fosse um lunático, se ele fosse um homem qualquer, ele não teria este poder. Ele tem o poder de curar, ele tem o poder de matar, ele tem o poder de reviver, ele tem o poder de perdoar os pecados, porque ele é Deus, e assim a Bíblia o revela. Agora veja só que algo interessante também que a Bíblia vai nos revelar. Jesus Cristo, ele, além de ser Deus, Jesus Cristo, ele é Deus, porque a Bíblia assim o mostra, e ele, além de perdoar pecados, ele é o doador da vida. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, o Deus de Israel, aquele mesmo Deus de Deuteronômio, capítulo 6, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Esse Deus da confissão dos judeus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que tirou Israel lá do Egito com mão forte, diz que ele, só ele tem o poder de matar, de viver, o poder de curar, o poder de ferir, só ele tem este poder. E Jesus Cristo, em São João capítulo 5, versículo 21, se apresenta sendo aquele que pode dar a vida a quem ele bem entender. Ora, homem nenhum pode fazer algo de acordo com a sua própria mente. Se eu for orar por ti, ou você for orar por mim, nós dizemos: Senhor, tenha misericórdia. Nós de nada podemos fazer a não ser rogar pela misericórdia do nosso Deus. Mas Jesus Cristo, ele diz que ele dá a vida a quem ele bem entender, e dele mesmo. Por que assim ele faz? Porque ele é o próprio Deus encarnado. Outra revelação das Escrituras profunda é que Jesus Cristo aceitou a adoração. Vejamos um caso interessante, meu caro. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, no Antigo Testamento, se revela a Israel dizendo que ele não dá a sua glória a nenhum outro. Não, Deus pode nos dar muitas coisas, e tem me dado e tem lhe dado muitas coisas, mas ele não pode lhe dar aquilo que é exclusivo, próprio, somente dele. E o que é a sua glória? Deus jamais dará a sua glória a outrem. E Jesus Cristo aqui na terra, ele aceitou a adoração. Vejamos aqui uma passagem interessante, entre tantas outras. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe as suas mãos e o cure, e ela viverá. Veja só, um chefe da sinagoga. Em outras passagens dos evangelhos vai dizer que esse chefe era Jairo. Veja só, um chefe da sinagoga, um líder religioso de Israel. Se tem algo que Israel foi curado, foi da idolatria. Ele chegou diante de Jesus, a Bíblia deixa bem claro que ele o adorou, e Jesus Cristo não o repreendeu.
aceitou a adoração. Se Jesus Cristo fosse uma mera criatura, lá no livro de Apocalipse está revelado um episódio interessante que João, quando ele se depara diante de um grande anjo, um anjo muito poderoso, ele prostra diante desse anjo e o adora. E o anjo imediatamente toma pela mão e diz: levanta-te, não faça tal. Por quê? Porque eu sou conservo teu, ou seja, eu sou criatura, eu sou um servo como você é. E Jesus Cristo, ele aceitou ser adorado, não só por Jairo, mas em várias circunstâncias, em várias passagens bíblicas nós vamos encontrar Jesus Cristo aceitando a adoração. São Mateus capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 18, capítulo 14, 33, capítulo 15, 25, capítulo 20, versículo 20, São Marcos capítulo 5, versículo 6, Jesus Cristo aceitando a adoração, porque ele sim, ele também é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra, porque ele é o nosso Deus encarnado, o Emanuel. Agora, para nós é um pouco mais difícil entender que Jesus Cristo, ele é Deus, e também para os homens que assim conviveram com ele. O que era mais razoável entender era que ele é homem, 100% homem também. Por quê? Os que conviveram com Jesus não tinham dúvida da humanidade de Jesus. Numa certa ocasião, Jesus Cristo, em Cafarnaum, na sua cidade, onde ele tinha residência, ele estava na região de Nazaré, ele estava ministrando e os homens disseram: ora, quem é esse? Por acaso nós não conhecemos o seu pai? A sua mãe? Ele não é o filho de José? Os seus irmãos e irmãs não vivem entre nós? Ou seja, claramente Jesus Cristo era homem, 100% homem. Veja só, nós estudamos isso aí na doutrina da encarnação de Jesus Cristo. Vamos analisar também esse detalhe ao longo desses estudos nesta série. Jesus Cristo, sendo Deus, ele encarnou na forma humana. Ele não deixou de ser Deus, apenas adquiriu a natureza humana 100% para viver entre nós. Por que nós dizemos isso? Porque ele teve fome. A Bíblia revela que ele teve fome após jejuar 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele teve fome. Quem só tem fome? Nós, humanos, temos fome também. Teve sede. Jesus pediu água para beber, tanto no poço de Jacó, a mulher samaritana, como lá quando foi crucificado. Ele se cansou, ele se fadigou, ele teve emoções, chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele era constituído de carne e osso e ele morreu. Por quê? Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Agora, vamos trabalhar um ponto importante para nós podermos concluir. Porque o nosso Salvador, ele tem que ser Deus, e este Deus tinha que encarnar na forma humana. E não havia não há outro meio para o homem se salvar. Porque se houvesse outro meio para o homem se salvar, observe, no Getsêmani, antes de Jesus Cristo ser capturado e crucificado, ele orou 3 vezes insistentemente ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas o Pai não atendeu. E olhe que Jesus Cristo é um filho extremamente obediente. E os filhos obedientes, os pais os atendem. Agora, por que Deus Pai não o atendeu? Porque não há outro meio de salvar o homem a não ser através da encarnação do Filho de Deus e a sua morte e morte de cruz. Por que o Salvador, ele tem que obrigatoriamente ser Deus e não uma mera criatura? Deixa eu lhe fazer uma ilustração. Digamos que você vai visitar um amigo seu, um grande fazendeiro que tem milhares e milhares de cabeças de gado.
E este fazendeiro se alegra muito com a sua visita e pega um gado, o melhor gado que ele tem no rebanho, e imola, mata e faz um grande banquete em homenagem à sua visita. Ora, um grande fazendeiro milionário que tem milhares e milhares de cabeças de gado, esta festa sai barata para ele. Não lhe custa nada. Então, quando doutrinas paralelas apresenta Jesus Cristo como uma criatura, como um arcanjo Miguel, como um anjo poderoso, apresenta Jesus como um homem, apresenta Jesus sendo qualquer um menos o Deus encarnado, eles estão barateando a salvação que o nosso Deus oferece através do seu próprio sangue vertido no Calvário. Observe, a salvação, ela é de graça, mas ela nunca foi barata. A salvação custou o sangue do próprio Deus. E por que tem que obrigatoriamente ser o sangue do próprio Deus? Para ter um poder infinito e salvar. O seu poder de salvação abrange o presente, o passado, o futuro e todo o universo. Por quê? Porque essa salvação é a salvação do próprio Deus, não é a salvação efetuada por nenhum homem e muito menos nenhuma criatura, mesmo sendo essa criatura do céu. Quando querem dizer que Jesus Cristo, tirar a divindade de Jesus Cristo, querem baratear a salvação oferecida pelo próprio Deus, e nós sabemos que a verdade, ela é uma. Jesus Cristo, numa certa ocasião, confrontou os judeus que diziam ser filhos de Deus, filhos de Abraão. Jesus Cristo disse: olha, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque o diabo mente e é homicida desde o princípio. Por que Jesus disse que os judeus eram filhos do diabo? Porque os judeus mentiam e Satanás é mentiroso desde o princípio. Quem está fora da verdade está com a mentira, e estando com a mentira, diretamente estar com o pai da mentira. Então, qualquer doutrina que é paralela a esta doutrina que Jesus Cristo é Deus, ela é uma doutrina que nós sabemos qual é a procedência e de onde vem e qual é o seu propósito. Agora, por que Deus, ele tinha que encarnar-se para salvar o homem? Por que o Salvador deve ser um homem? A própria Bíblia Sagrada nos responde. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 5, versículo 10, nos diz o seguinte, que nós temos um sumo sacerdote junto ao Pai, à direita do Pai, que pode se compadecer de nós. Ele entende as nossas dores, as nossas tentações, ele entende todas as nossas fraquezas, então ele pode se condoer e interceder junto ao Pai por nós. Por que o Salvador, por que Deus deveria se encarnar? Para que ele possa entender as nossas dores, compreender as nossas dores, não só teoricamente, mas na prática. E então ele pode condoer. Quando nós temos algum problema, nós nos dirigimos ao Pai: Pai, perdoa-me. Pai, tem misericórdia de mim. E à destra do Pai, lá está o nosso Salvador dizendo: Pai, o perdoa, Pai, porque eu sei as suas dores, eu sei as suas angústias, eu conheci as suas fraquezas, eu sei as suas limitações. O perdoa, Pai, o perdoa e o traz para junto de nós. E assim nós vamos caminhando e vencendo para um dia todos nós estarmos juntos ao Pai, a Jesus Cristo e todos nós servos dele para nos alegrarmos. Deus que vos abençoe. Ficamos com esta palavra e com esta resposta desta pergunta importantíssima e vivemos esta resposta. Deus que vos abençoe
e caminhamos no próximo episódio. Amém.